Olá, aqui é Roberto Polido. Eu estou fazendo esse vídeo nesta noite com relação à forma de ressignificar algumas doenças, alguns comportamentos. E hoje, em especial, eu vou falar sobre a miopia, o astigmatismo, situações de dificuldade na visão. Além de eu ter atendido recentemente uma moça que apenas com um olho só ela está com um grau altíssimo ela me informou que estava usando uma lente de 8 graus. Eu tive aí algumas situações no passado em que foram tratadas algumas patologias voltadas à visão, como a catarata, como uveíte, como degeneração macular, e uma série vamos dizer assim, de divisões da patologia envolvendo a visão. E eu atendi recentemente, ela se chama Andressa, e eu prometi para ela também enviar um vídeo de reforço, né, para ela ouvir permanentemente, para ela ouvir constantemente, esse vídeo de reforço, para que a visão dela possa ir restabelecendo. E eu falo isso porque não faz muito tempo, vocês podem ver lá no Instagram, @vidaplena.bioterapias, vocês vão ver que tem um depoimento da Enoi. E a Enoi é uma paciente já bem antiga, né? Mas ela, a cada 3, 4 meses, ela marca uma sessão para fazer um reforço. E ela tinha, até então, tempos atrás, ela tinha me falado muitas coisas, mas nunca tinha falado que ela não enxergava do olho, não sei se é o direito, se é o esquerdo, mas desses olhos. Ela não enxergava porque a mãe teve rubéola na gravidez. E os médicos em si costumam até aconselhar que é muito perigoso, tal, que se preparar a pessoa, que pode nascer cega, surda, muda, pode nascer com vários problemas que podem causar muitos transtornos na criação. Bom, enfim, a mãe resolveu ter o bebê e tudo mais, nasceu a Enoi, e a Enoi nasceu apenas não enxergando de um olho. E nesse tempo atrás aí, acho que eu acredito que faz uns 2, 3 meses no máximo, eu acho que foi no mês de abril, se eu não me engano. E ela falou assim, a Kátia, que é uma outra pessoa da família que eu tratei também, ela disse, fala para o Roberto que você não enxerga desse olho. Bom, enfim, ela comentou isso, e eu falei, eu peguei todo o histórico, mas por que você não enxerga, tal? Fui fazendo uma anamnese meio que rápida até, a respeito só do olho, porque eu já conheço o histórico dela. E, enfim, eu fui fazendo algumas manobras, alguns pares, referentes à visão em si, e no final fiz até uma oração para que houvesse uma limpeza. E naquele mesmo momento, antes dela ir embora, ela já tinha feito um teste com a mão assim, ela falou, eu já estou conseguindo enxergar com esse olho. E passado alguns dias, ela começou a ter uma dor de cabeça muito grande, e essa dor de cabeça a fez ir até o médico, e o médico examinou e falou, isso talvez seja da visão, vá num oftalmologista. E ela foi no oftalmologista e fez os exames lá, e ela já veio falando que estava enxergando do olho que não enxergava. Aí fizeram os exames e tal,
E a pessoa ficou muito desconfiada, porque isso é impossível para a medicina tradicional, mas aconteceu. Houve uma reversão ali da patologia, e, enfim, ela descobriu que precisava colocar uma lente nesse olho para começar a trazer ajuste e equilíbrio, porque estava tendo muito forçando o outro olho agora a distribuir. Eu não sei explicar direito, mas foi necessário colocar uma lente para estabilizar. E, bom, enfim, ela está usando, acho que, se não me engano, acho que era 1,5 graus, coisa assim, e tem uma tendência de ficar 100% e acabar nem usando óculos depois. E ela tem 64 anos. Bom, mas voltando, eu atendi recente a Vanessa não, desculpe, a Andressa, e ela também no final da terapia ela falou, mas você trata da visão também? Aí eu contei o caso da Enói, ela conhece a Enói porque ela é lá de São Bernardo também, e bom, enfim, ela ficou muito sensibilizada com o histórico da Enói, e aí eu fui investigado dela também, e fiz o rastreio, conforme vocês já sabem, pela cinesiologia, e deu lá, de 6 para 7 anos de idade, ela viveu um trauma de visão. Então ela me contou a respeito o que ela viu e o que vinha na memória dela naquele momento, que era uma questão com o irmão e a mãe. O irmão, ele chegou bêbado e também, segundo ela, ele usava drogas. Não dá para afirmar que se ele estava com um ou com outro, mas ela, como criança, a interpretação dela talvez tenha sido a mais assustadora possível. Então, quando se vê uma cena de agressão e ela viu claramente, não só uma vez, mas o irmão agredindo a mãe, né, discutindo, e ela não sabe ao certo direito da época o que era, até porque ela tinha de 6 para 7 anos. Enfim, isso fez o quê? Houve um caso muito assustador. Então, se você pega, por exemplo, no tecido embrionário lá, que eu já ensinei vocês entrarem no site da medicina germânica em si, deixa eu ver se eu abro aqui. E aí, deixa eu abrir aqui. Vamos ver se, não sei nem se dá para compartilhar, mas também não vai ser preciso. Mas vamos lá. Traduzindo aqui, ok, programa Visão Geral. Se vocês forem rastrear, é bom de vocês olharem lá no corpo vítreo. Deixa eu abrir aqui, corpo vítreo. Na visão geral, tem os 4 tecidos: endoderma, mesoderma antigo e mesoderma novo. Então, por exemplo, tem vários maneiras de rastrear ali, porque tem várias perguntas para fazer, se atingiu o conjuntivo, a lente, a córnea, né? O que afetou em si. Deixa eu ver aqui que está perguntando se eu estou ainda na tela. Continuar, ainda estou na tela. Mas, quando a pessoa tem um trauma de visão, pode afetar outras coisas na visão? Pode. Mas o que ocorre no caso dela? Em primeiro lugar, foi afetado lá no tecido ectoderma, lá naquela lista dos órgãos controlados a partir do córtex cerebral, e mexe com alterações funcionais ou perda funcional. Está escrito ali em cima, perda funcional.
no córtex cerebral. E o córtex cerebral representa o tecido ectodermal. Aí, se nós pegarmos aqui o conflito biológico, medo no pescoço, que não pode ser abalado. Causa miopia, causa hipermetropia, pode causar escotoma, descolamento de retina, degeneração macular. Depois eu tenho aqui o corpo vítreo, medo de um predador. Pode dar catarata verde, glaucoma. Ela, como criança, ela pode ter sentido medo de um predador também, porque está atacando alguém indefeso. E pode pode ter alterado a sua retina, medo no pescoço, o que não pode ser abalado. É como se tivesse querendo pegar a pessoa pelo pescoço, esganar, né? Então, precisa fazer o rastreio, se afetou o corpo vítreo, e aí quando se tem um medo de um predador, o olho simplesmente é arregalado e a pupila dilata, né? Então, nós temos que talvez trabalhar o corpo vítreo e trabalhar a retina. Bom, quando se fala em retina em si, olha lá, se você clica em cima de retina, você vai ver um conflito biológico, mostra o mapinha da zona cerebral, que é quase aqui no meio da cabeça, aqui, ó. Se você for passar a mão, né, os dedos bem de leve, você vai encontrar os relés que representam isso, tá? Mas vamos lá. Olha só o que pode acontecer com outras, diante desse trauma, o que pode alterar também nessa pessoa. Lá na nota, está escrito nota, a boca e a faringe, as glândulas lacrimais, as trompas de Eustáquio, a glândula tiroide, as glândulas paratiroides, a hipófise, glândula pineal e o plexo coroide compartilham com os mesmos relés, ou seja, no mesmo lugar a gente pode encontrar conflitos com esses pontos aqui. Então, por isso que é importante a leitura para a gente identificar se algum deles também alterou com esse conflito. Perdoe, já é tarde, cansado. Mas, vamos lá, conflito biológico. E nós estamos falando de retina, tá? Olha só, conflito biológico ligado às glândulas lacrimais, que é um conflito de pedaço. Especificamente, um conflito relacionado a um pedaço visual. E aí, se a gente teve alterações lá no outro tecido, coroide, íris ou corpo ciliar, a gente precisa dar uma verificada também. Beleza? Então, só voltando lá para aquele ponto, né? Corpo vítreo, retina, medo que não pode ser abalado, né? Medo no pescoço, que não pode ser abalado. Esse medo, essa questão de, às vezes, até arrepiar com relação ao pescoço, é uma situação que a pessoa sente uma agonia no pescoço. Essa criança pode ter vivido isso e ter sentido medo de predador. Então, pode ter vários sintomas relacionados à visão. Bom, o fato é que agora eu quero trazer para vocês um tipo de verbalização, né, que como eu vou mandar a verbalização para a Andressa, eu vou cortar o vídeo agora e vou voltar a gravar só um específico para a Andressa. Mas se você tem alguém, por exemplo, que está com essa situação de não enxergar bem e está com dificuldade de enxergar, o que nós vamos fazer? Eu vou dar um texto
que você vai falar bem pertinho do ouvido direito, se possível até faça um arco, assim, como se fosse um fone falando no ouvido direito da pessoa, bem próximo. Não precisa ser alto, mas esse texto é bem curto e nós vamos inserir nesse texto, que serve como base para vários padrões da visão, mas que nós vamos incluir uma pequena frase mediante ao que nós descobrimos, ao rastreio, tal período, tal momento. Então, para o caso da Andressa, ela me falou dessa situação do irmão chegando terrivelmente alterado e discutindo com a mãe, e teve agressão, e ele bateu na mãe, então aquilo foi muito assustador para ela. E a briga toda estava no lado, ela me falou que era no olho direito. Então, a briga toda começou com ela do lado direito. Ela teve uma alteração no olho esquerdo também? Teve, mas menor, porque provavelmente a coisa aconteceu de uma maneira que, quando ela olhou e viu tudo aquilo, foi muito assustador. Então, o lado esquerdo aqui do olho não atingiu tanto, ao ponto de que acaba, né, a pessoa tendo que virar o rosto, se esconder, e uma criança realmente ela acaba fugindo, acaba se escondendo. Perfeito? Então, eu vou parar a gravação e vou continuar um outro, que eu vou mandar só aquela parte para a Andressa, mas eu vou juntar os dois, de maneira que vocês possam entender melhor e utilizarem para a visão, mediante o rastreio, mediante a datação, mediante identificar o momento conflitante ou os momentos conflitantes, tá bom? Bom, então vamos lá, até o próximo vídeo. Deixa eu parar a gravação aqui. Parei. Parar. Olá, Andressa. Esse vídeo vai para você, ou pelo menos a mensagem para você, a respeito da visão, do problema na visão causando miopia. Nós já conversamos na terapia, mas eu quero te passar agora um áudio que é importante você ouvir no seu ouvido direito e ouça várias vezes, porque vai ser muito importante para a sua visão restabelecer. Então, eu escrevi um textinho aqui, eu quero ler, para você ouvir isso e entender melhor, tá bom? E isso vai fazer com que o seu cérebro comece a buscar uma solução para a visão, tá bom? Bom, vai lá. Andressa, esse comportamento biológico começou quando você passou por uma situação impactante, inesperada e vivida de forma dramática, que foi o momento ou os momentos em que você viu o seu irmão de forma violenta, nervoso, agredir a sua mãe. Se houveram uma ou mais vezes, mas o importante é que esse foi um momento impactante, inesperado, e você viveu de forma traumática. E naquele momento, Andressa, você viu e sentiu que um perigo estava muito perto, associado a querer enxergar a origem deste perigo. Por isso, seu corpo reagiu com esse sintoma. Esse sintoma foi necessário para enxergar com clareza o perigo que estava muito perto de você. O tempo passou e agora você tem mais experiências para enxergar situações hostis perto de você e se antecipar, gerando segurança. Por isso, a sua biologia pode voltar ao seu alinhamento. Pois muito bem, agora você tem experiência suficiente para enxergar com clareza o perigo
que possa estar por perto. E lembrando, o tempo já passou e agora você tem muitas experiências para poder enxergar as situações que podem ser hostis perto de você e se antecipar, gerando segurança. E por isso, a sua biologia pode voltar ao seu alinhamento. É isso aí, Andressa. Ouça várias vezes e relembre dessas cenas e que o seu cérebro vai começar a ressignificar tudo isso e restabelecer a sua visão, tá bom? Fica com Deus. Deus te abençoe. Um forte abraço. Parando a gravação. Bem, pessoal, olha só. Eu fiz a gravação direcionada à Andressa e vocês vão poder utilizar esse textinho e só vão mudar o momento traumático, a situação em que foi constatada quando vocês fizeram o atendimento, o rastreio. E sempre perguntando se houve um ou mais eventos, até porque você pode incluir. Então, o texto não é um texto difícil, tá? Mas eu vou lê-lo novamente e no lugar que vocês vão colocar o momento traumático é o DHS, que é o Dirkhammer Syndrome, DHS. Então, eu vou colocar aqui, vamos lá, fulano de tal ou fulana de tal. E vocês podem usar esse texto para a forma de enxergar, ok? Então, existem outros textos que eu vou mandar ao longo do tempo para vocês começarem a se acostumar com a verbalização, de uma maneira muito peculiar também de ajudar o corpo a se restabelecer, tá? Vamos lá, olha só, voltado à miopia, problemas de visão. Esse comportamento biológico começou quando você passou por uma situação impactante, inesperada e vivida de forma traumática, que foi DHS. Aí você coloca o momento que você rastreou, que foi tal coisa. E, naquele momento, você viu e sentiu que um perigo estava muito perto, associado a querer enxergar a origem deste perigo. Por isso, seu corpo reagiu com esse sintoma. Esse sintoma foi necessário para enxergar com clareza o perigo que estava muito perto. O tempo passou e agora você tem mais experiência para enxergar situações hostis perto de você e se antecipar quando não, gerando segurança. E se antecipar gerando segurança. Por isso, a sua biologia pode voltar ao seu alinhamento. Percebam que vocês podem usar isso e vocês vão notar o quanto rápido essa pessoa começa a modificar a visão, tá bom? Então, para todo tipo de visão, mas nós devemos encontrar o DHS, encontrar o momento, a situação ou os momentos. Falem, verbalizem essa montagem aqui, ali no ouvido direito da pessoa. E se tiver online, diga para a pessoa virar o ouvido direito para o falante, para a sua voz, para que ela possa ouvir no ouvido direito, tá? Verbalize isso, e isso vai ser fundamental
para o tratamento da miopia, astigmatismo, situações de visão, tá? Bom, vou encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham um grande proveito com isso e possam também trazer depoimentos depois que vocês utilizaram esse texto, tá bom? Bons estudos, boa aula, bom aprendizado e apliquem a terapia MIB. Confiem que funciona. Vocês podem ver o quanto de depoimentos, testemunhos tem surgido a partir do momento que vocês vão aplicando os aprendizados, tá? Boa aula para todos, Deus abençoe, até o próximo vídeo.